Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Eu sou a Neuza Maria e nessa noite nós falaremos sobre o capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele nos diz com palavras de fácil entendimento o quão grande é o seu amor por nós. Nos mostra o caminho, mas nem todos creem e o veem. Diz também para os que quiserem ouvi-lo que se o seguirem, o fardo será mais leve, mas para os que não mostrarem interesse em segui-lo, o peso das faltas será muito pesado. Vocês compreenderam o que eu disse, né? Quem ouvir Jesus progride e avança. Quem não ouvi-lo, qualquer coisa, as costas ficam bem pesadas, não é? Só que ele impõe uma condição a essa sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Que se observarem essa lei, é a do amor e a da caridade. Observemos, meus irmãos, o que Jesus disse. Se me amais e guardais meus mandamentos, eu pedirei ao meu Pai que vos enviará um outro Consolador, a fim de que ele permaneça eternamente convosco. Meu Pai enviará em meu nome o Consolador, que é o Espírito Santo. Vocês estão compreendendo, né? E ele promete outro Consolador ainda, mais um para nos proteger. O Espírito da Verdade, que o mundo ainda não o conhece porque não está preparado, evoluído suficientemente, porque vocês sabem que Jesus, ele falava, mas não, ele dizia, mas não dizia do jeito dele, conforme a evolução das pessoas. Se ele dissesse o que nós sabemos hoje, alguém ia segui-lo? Não, né? Iam ficar bem assustados. Mas hoje a gente já tem compreensão e é mais evoluído. Se através do Evangelho de Jesus vem nos lembrar, é porque esquecemos de seus ensinamentos. Ouçam quem tem ouvidos para ouvir. O Espiritismo, ele vem abrir os olhos e os ouvidos, porque Jesus, ele falava por parábolas, que nem eu acabei de falar para vocês, né? Conforme evoluímos, chegaremos a um maior entendimento. Agora vamos comparar, vamos voltar uns 30, 40 anos talvez. Eu vou usar o telefone, que fica bem prático, mas tem as aeronaves, que há 40 anos atrás era bem difícil, né? O telefone, como era? Tinha uma central. Depois veio aquele que você discava. O celular era desse tamanho, de um tijolo. Hoje ele é essa miniatura. Quando eu estudei e me formei, o primeiro computador era do tamanho de uma sala, até na altura do teto. Hoje em dia, miudinho assim, quase cabe no punho, para vocês terem ideia de como era. Se você perguntasse o telefone de uma pessoa, ele falava bem alto, meu número é, para que todos ouvissem, porque só os mais abastados, os que tinham mais poder aquisitivo, é que possuíam esse um outro. E assim é a nossa evolução, bem devagar, mas o que deu o boom mesmo foi a internet, foi as novas descobertas, né, que nós temos agora. Pedia para completar a ligação. Logo em seguida depois veio sem fio e daí o celular. A tecnologia nos leva a um mundo desconhecido,
com inúmeras possibilidades. Os avanços no dia de hoje são fantásticos, mal podemos acompanhar. Não vamos chamar de velho agora, mas é bem difícil acompanhar essas mudanças, essas coisas novas, né? O avanço nos dias de hoje é fantástico, mas mal podemos acompanhar. Todas as pessoas possuem uma maneira de se comunicar. Estudamos os planetas lá no céu. Até então eram pontinhos iluminados, né? Luminosos. Quantas novidades. Quanto progresso nos últimos 30 anos. Subimos aos céus, podemos assim dizer. E agora me digam, Jesus nos falasse tudo isso, nós teríamos acreditado nele? Né? Ia ser bem difícil a gente acreditar. Eles iam dizer, mas esse cara é doido, onde já se ouviu isso? Ia ser uma limpa, né? Mas todos seguiram e o ouviram e evoluíram. Em todas as áreas, o ser humano segue em escala evolutiva. Imagina dentro das nossas casas, as máquinas, o conforto que a gente tem. Tempo antigo, mão, barriga molhada e escovão, né? Hoje em dia, põe na máquina. Bem simples. Jesus nos deu ou nos ensinou os princípios básicos para o nosso progresso evolutivo. Quanto amor, quanta sabedoria. O Espiritismo vem abrir o entendimento e ele nos ensina, ele descortina os segredos e nos mostra que somos mais do que o corpo que vemos, o corpo material que vemos, nós somos muito mais. Mas na época também falava em espírito minha nossa, né? Por isso eles nos diz, os que creem em mim e seguem os meus mandamentos jamais perecerá. Porque eles nos mostram que somos eternos, nos ensina que ter fé é o caminho para o aprendizado futuro e o entendimento de todas as leis divinas. O Cristo diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma ser feliz sofrendo, não sabendo de que se sofre? Como é que vocês seriam felizes em sofrimento? O Espiritismo lhe mostra a causa das nossas existências anteriores na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado e mostra o objetivo naquilo em que sofremos dos sofrimentos. Eles são como crises salutares. Ao invés de se queixar, a gente devia agradecer. Que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O Dr. Divaldo Franco, acho que todos o conhecem, já ouviram falar, ele diz que os tumores são o expurgo do nosso espírito, faz uma limpeza, porque as doenças vêm de dentro para fora. Muito interessante, né? As doenças estão por dentro, quando aparecem no nosso corpo, é porque está fazendo uma limpeza. E viveremos melhor na nossa próxima reencarnação. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, ele coloca um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores. Os sofrimentos morais que são neste mundo o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõe a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. O Espírito da Verdade
Louvre, 1863. 63. Fiquem com Deus, boa noite e muito obrigada.